está feliz, diga amém. Quem está feliz, dá um pulinho aí. Pode sentar, galera. Quem foi no acampamento, levanta a mão aí, por favor. Ó. Quem não foi? Quem é visita? Levanta a mão para mim, por favor. Vai ter visita pra caramba aqui, né? Então, né? Hoje quem ia pregar para vocês era a Juliana, a pastora Juliana, mas ela teve uma indisposição e tinha alguns compromissos durante a tarde. E lá em casa, quando a gente vai pregar, a gente prepara a ministração junto. E essa palavra que vai ser ministrada hoje, ela falou muito ao meu coração quando eu estava preparando ela. E eu vou dizer para vocês por quê. A gente deu o nome de crendo na promessa, né? E eu, desde janeiro, final de dezembro, eu ando assim meio que perguntando a Deus sobre a promessa. E a gente que é pastor, somente dos jovens, o meu telefone fica ligado 24 horas para ouvir vocês, a minha casa está aberta para vocês. Interessante que eu não tenho ninguém para me ouvir, a não ser a minha esposa e meu filho. Interessante é que a gente intercede por todo mundo. As pessoas falam assim: ah, pastor, você é a minha cobertura de oração. E quem é a nossa cobertura de oração? O pastor não pode falar nada que as pessoas fazem biquinho. Mas todo mundo pode meter o pau no pastor e ele tem que amar todo mundo. E como assim é início de ano, a gente veio de um acampamento e a gente vê que vocês chegam motivados desse acampamento. E eu fiquei pensando assim, o que dizer para esse povo hoje? E aí eu fui buscar um texto. Você que trouxe a Bíblia, abra aí, em Josué, capítulo 14, versículo 6. E a gente vai falar justamente sobre isso, sobre promessa. Eu vou esperar vocês acharem o texto para a gente poder entrar. Abre aí, doutor Wesley, a Bíblia. Josué, capítulo 14, versículo 6 ao versículo 15 do livro de Josué. Josué, se não me engano, se a minha Bíblia não estiver errada, ele está depois de Deuteronômio. É isso mesmo? Na sua também ou não? Então, Almeida não errou, a minha Bíblia está certa. Acharam todos? Quem achou, diga amém. Esse amém foi fraco, hein? Então ninguém trouxe Bíblia, ninguém achou. Vamos lá. Capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 15. Antes da gente ler esse texto, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, para ninguém ficar perdido. A gente teria que ir lá no livro de Números, no capítulo 13 e no capítulo 14, para entender o que Caleb está falando aí, nessa parte com Josué. E se você já leu o livro de Números, sabe muito bem o que eu estou falando. Moisés ainda era vivo, ele chama 12 homens, cada um representando a sua tribo, e ele diz assim: queridos, vem aqui. Eu estava no Skype com Jeová disse o seguinte no Skype, que é para a gente atravessar o rio e conquistar a terra, mas antes nós precisamos fazer uma vistoria na área, para não saber se os caras é muito forte, ou saber se os caras tem um míssil lá que eles atiram, destrói a gente. Então vocês vão lá e espiam a terra. E os caras foram. E chegaram lá, atravessaram o rio, viram a fortificação, viram os homens, eram homens grandes, e voltaram. Nessa de voltar,
10 falaram assim: Moisés, a terra é boa, mas os caras são fortes. Mas desses 10 tinha 2 que tinham o coração voltado para aquilo que Moisés disse: o Senhor nos deu essa terra como promessa. E um desses 2, vem substituir Moisés depois na liderança do povo, que é Josué. E o outro é esse cara chamado Caleb, que nessa época tinha 45 anos de idade, mais ou menos. E eles tentam de todas as formas falar assim: gente, Deus prometeu, cara, vamos lá, é só invadir. Eu lembrei até, tinha um conjunto de rock aí na minha época que tinha uma música que falava assim: vamos invadir sua praia. Não sei se vocês se lembram, mas é da minha época. E eu ouvia essas músicas, infelizmente, mas a gente ouvia. E ninguém quis invadir a praia dos caras. Os caras eram grandes, eram fortes e estavam em cidades fortificadas. E o que acontece quando a gente não crê na promessa de Deus? Aí, Moisés volta para o Skype e começa a falar com Deus. Deus, o povo não quer ir, não. Mas o povo ficou com medo e ficou incrédulo. Pastor, mas o que tem a ver isso? Simples. Por causa disso, o povo ficou 40 anos andando no deserto. E nenhum desses pais, nem Moisés, apenas 2, entraram na terra prometida. O que eu quero falar com vocês hoje é que, depois de passar 40 anos no deserto, finalmente Josué consegue conduzir o povo à terra prometida. E em um determinado momento, Caleb vem até Josué e fala assim: Mano, que era a minha herança. E a herança de Caleb não era qualquer herança, mano. O cara se apaixonou por um monte. Ele viu um morro lá e falou assim: esse é o que eu quero. E é o texto que nós vamos ler. Ok? Até aí todo mundo entendeu a sintonia? Então vamos entrar nas promessas. Então vamos lá. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, Caleb, filho de Jefoné. Vocês lembram desse nome, Jefoné? Vocês se lembram? Nós fizemos uma batalha bíblica e de repente fizeram uma pergunta: quem é o filho de Jefoné? E o líder da equipe branca, aquele que não fez chapinha no acampamento, levantou-se e disse: Caleb é o filho de Jefoné. Então vamos lá. Tirando as brincadeiras, agora vamos falar sério. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quinezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos eu tinha quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneias para espiar a terra, que eu lhe trouxera a resposta, como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o povo, mas perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé te será por herança, e a ti e a teus filhos, para que sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Ando Israel ainda no deserto, eis que hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para guerrear como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que estava ali os anequistas, bem como as cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para expulsar
como eles disse. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, até o dia de hoje, porquanto perseverava em seguir ao Senhor de Israel. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque quando eu escrevi algumas coisas, o Senhor falava comigo, o Senhor me revitalizava, Pai. Porque a gente que está à frente de um trabalho, de um ministério, às vezes se sente fraco, se sente falta do Senhor nas nossas vidas. Parece que as nossas orações não passam do teto, mas nós cremos na tua palavra, cremos que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, cremos que o Senhor cumpre as suas promessas. Amém. A primeira coisa que nós precisamos aprender é vencer uma palavrinha que virou moda no meio da galera jovem, na galera de certa idade, chama-se negativismo. Não é verdade? Vocês escutam muito isso no meio de vocês? Ou não? Hã? Hoje nós temos uma galera só de mulheres, a maioria de mulheres. Deixa eu ouvir para vocês, irmão. Quando você olha para aquele jovem bonito que entra dentro da igreja, e de repente você vira para sua amiga que também viu aquele cara bonito entrando dentro da igreja, e você fala assim, Deus falou comigo, e ela fala assim, mentira, é mentira ou é verdade? Isso se chama negativismo próprio. Então, queridos, a primeira coisa que nós precisamos tirar é isso do nosso meio, né? Da maneira geral, a vida está cheia de pessimismo, as pessoas nunca pensam. Você pensa em montar um negócio, você chega e começa a contar para o teu amigo, olha, tive uma grande ideia, eu sonhei que se eu montar uma loja para vender pirulito, vai dar legal, vai vender muito. Aí o cara fala, pirulito já não está mais um negócio. A moda agora é sorvete de iogurte. Se você fizer pirulito, mano, vai fechar. Sabe? Então as pessoas só falam mal, não conseguem. O universo está abalado por causa do homem, a natureza está sendo destruída. Hoje, se vocês abrirem os jornais, a internet, vocês vão ver lá o Japão com mais um terremoto. Não é verdade? As coisas estão acontecendo, só coisas ruins, né? A violência tem aumentado em todo mundo. Não sei quem viu um vídeo aí no como é que fala lá? No YouTube, de uma jovem que nunca tinha subido num trio elétrico e foi pela primeira vez subir num trio elétrico para assistir o carnaval. Sabe o que aconteceu com ela, coitada? Ela morreu. E foi tão interessante que ela subiu, estava em cima do trio, e o trio foi passar num determinado lugar, onde tinha um fio, se não me engano, uma marquise, e todo mundo abaixou, e ela não percebeu aquilo. Quando ela viu, pluf, caiu. E a amiga dela que estava embaixo falou assim, nossa, ontem eu estava aí nesse mesmo lugar. E está lá na internet. E foi a primeira vez que ela subiu no trio elétrico e morreu. Né? As pessoas hoje têm vivido essa violência constante. A gente abre o jornal, pessoas realmente se matando por nada. O número de casamentos desfeitos cresce todos os dias. Vocês já viram isso? Eu, como pastor, quando eu vou fazer casamento, a primeira pergunta que eu faço para os noivos: vocês vão casar para ficar casado ou casar para se separar? Se for para casar para se separar, não precisa me pedir para fazer o casamento, que eu não vou fazer. Mas sabe por quê? As pessoas, aí vocês devem ter perguntado, pastor, mas como é que o senhor sabe que vai ficar casado? É simples. Se você diz, eu vou me casar, mas se não der certo eu vou separar, é porque você já está pensando em separar. Isso é a coisa que o mundo tem plantado no nosso coração. Você, quando olhar para uma moça e for namorar com ela, você tem que pensar em casar com ela. Se você namora com ela sem intenção de casar, mano, não namore. Seu projeto tem que ser casamento. Mas aí, é tanto casamento desfeito. Eu estava, ontem, sem querer, vi aquela novela lá, que é Insensato Coração, né? Todo mundo sabe, né? O pastor pega todo mundo quando pergunta isso. E o cara saiu de casa e foi para um hotel. Aí, de repente, ele dá de cara com uma menina lá, que eu acho que é alguma coisa lá de rock and roll.
E o cara fala para ela assim, eu saí de casa. E ela ficou assim, e ele vai ficar com a mulher. É muito fácil sair de casa. Eu estou dizendo isso para vocês que ainda vão se casar alguns. Não saia de casa. Faça da tua casa um lar abençoado. Outra coisa que tem pegado nesses últimos dias são a questão dos pais e filhos. Filhos perderam completamente o respeito pelos pais. E aí vai um alerta para você que está aqui. Qual que é o primeiro mandamento com promessa? Repete para mim bem alto, que alguns às vezes perderam a aula na escola dominical. Honrar teu pai e mãe. Eu quero te acrescentar mais uma coisa, para que sejam longos os seus dias sobre a terra. Mas as pessoas perderam isso, queridos. E dentro da própria igreja, a gente vê isso. O pai fala com o filho dá 3, 4 gritos. A gente fica até assim, eu até sai de perto, porque isso me deixa tão triste. Nós precisamos mudar isso. E pais criarem diferença com os filhos. Tem pai que não está nem aí para o filho. Se o filho entra em casa, bate a porta, fica lá dentro do quarto, não fala bom dia, não fala oi, tudo bem, não abraça, não beija, não brinca de luta. Eu brinco de luta com o Gabriel todos os dias. O Leandro fica bravo, mas eu brinco de luta com ele, que é uma forma de eu ficar apertando ele lá na cama. É o tempo que eu tenho para aproveitar, porque amanhã ele vira rapaz e já não vou dar conta de prender ele na cama, né? Então, queridos, aproveite isso. Aproveite seus pais, porque depois que vai embora para o saco, não adianta mais não. O jornal só traz notícia boa. Você só abre lá, tem um jornal aí que só você pega dentro até sangue, né? Na maneira, isso eu estou falando no geral, mas quando você fala do negativismo apenas da pessoa, a gente vê muito jovem desanimado. Eu estou falando aqui para uma plateia de jovem, mas tem muito jovem aqui que está totalmente desanimado com a sua vida. Tem muito jovem que forma, não tem emprego, não consegue deslanchar na sua vida, até hoje vive da mesada do pai. Tem muito jovem que não consegue construir nada. Pastor, só ia falar de promessa, está falando só de coisa. Não, eu vou ter que entrar nela, né? Calma aí, vou entrar lá nas coisas boas também. Homens e mulheres vêm desistindo das suas famílias porque acham que não tem jeito. Pessoas vêm se matando por não acreditar que há soluções para os seus problemas. A gente começa a ver. Esses dias eu recebi um telefonema de um amigo meu de infância, já faz um tempo, e ele me falou assim, cara, vem para o enterro. Eu falei, enterro de quem, mano? Quem morreu? E ele falou assim, olha, falou o nome da pessoa, pai de um amigo meu de infância. Ele chegou em casa, falou para a esposa sair e ir para o trabalho, mas a filha foi para o quarto, pegou um estilete e cortou aqui. Quando chegaram, ele já estava morto. O que leva uma pessoa a fazer isso? O que tem levado jovens a se drogar? E as drogas estão cada vez piores. Cada dia a gente vê pessoas abrir mão de seus sonhos, de seus ideais, de seus ministérios, das suas famílias, de si mesmo, porque diariamente recebe mensagens negativas. Né? Você não prega nada, não prega não, você não canta nada, você não toca nada, você não serve para nada na igreja. As pessoas abrem mão. Alguns se casam e as pessoas podam você daquilo que você faz de melhor. Eu fico brincando que eu oro muito para vocês arrumarem casamento e arrumarem namorado. Mas aí quando a pessoa arruma namorado, a primeira coisa que ela faz é sumir da igreja. É verdade, vocês estão pensando que é brincadeira, é verdade. Alguns continuam, e aqueles que continuam, os namoros vão caminhando debaixo da graça do Senhor e vão chegar lá na frente e vão se casar e vão ser felizes. Nós vamos ter esse ano aqui na igreja mais de 11 casamentos de jovens dessa igreja. Glória a Deus, né? Você posso ouvir um amém de vocês?
Inclusive, algumas vão me devolver rosas. As minhas roseiras a minha roseira está ficando cada dia mais linda, porque eu estou recebendo as rosas das meninas. Né? Daqui a pouco eu vou começar a receber os trigos, porque o Jefferson vai casar, o Fabão vai casar, o Flávio também, estou orando muito para o Flávio. Aleluia! Não, Flávio Henrique, você já está encaminhado. Viu? Põe o Flávio Henrique em sua oração, ele já me falou que tem um negócio aí diferente. Eu falei, beleza. Quando ele me falou isso, eu dei assim uns 20 saltos no mesmo lugar para comemorar. Comecei a falar em língua. Mas, e se ele estiver me vendo na internet, meu filho, desculpa a brincadeira, mas é porque a gente torce muito por você. A vocês que são visitantes, pastor de jovem não pode ser aquele cara carrancudo, não. Já chega a minha carranca aqui que eu tenho, né? Se eu ficar aqui muito sério, vocês vão falar assim, esse cara é muito chato, então eu tenho que brincar aqui de vez em quando, tá? Mas nós estamos falando de coisa séria, viu? A segunda coisa que aprendemos, não é do Flávio, é da Bíblia. A segunda coisa que aprendemos é lutar contra o negativismo. Nós precisamos aprender. Olha que legal o que Caleb fez, quer ver? Quer ver? Caleb, eu comecei a me apaixonar por esse cara, porque ele tem um negócio diferente. É ter um coração esperançoso. Vou contar casos para vocês. Eu escuto muitos jovens aqui que falam assim, não, tem uma até que está sentada ali que vai casar agora em abril, ela falava assim, pai, na igreja não tem rapaz para mim, os meninos olham para a gente assim e tal. Aí Deus mandou um cara lá de fora para casar com ela, mas ela estava na igreja. Tem um caso de uma jovem aqui, a Camila, e do Edinho, que foi interessante. A Camila foi morar em Anápolis, e um dia eu recebi uma ligação. O cara me liga e fala assim, pastor, tem uma moça, uma morena assim, assado? Eu falei, morena tem muitos, né? Mas pode ir falando. Que mora lá em Anápolis. Eu falei, então já sei quem é. Ele falou assim, como é que é essa moça? Ela é crente? Eu falei, ixi, cara, ela é crente até demais, tem hora que eu tenho que brigar com ela para ela ser um pouquinho crente, mas ela é muito crente. Então é isso que eu queria ouvir. Aí eu falei assim, por que não? Porque eu estou interessado nela, eu estou realmente afim de conversar com ela e tal. Falei, legal, então, mas antes de você conversar com ela, deixa que eu vou bater um papo com ela. Sabe por que eu fui bater um papo com ela? Porque vocês, moças, têm um defeito grave. Vocês vivem reclamando que os rapazes não têm atitudes. Então eu vou dar, fora da pregação, eu vou dar uma dica para vocês. Quando os rapazes tomaram a atitude de chegar para conversar com você, deixa ele chegar, deixa ele conversar, deixa ele te convidar para sair, deixa ele falar com você, deixa ele te mandar flores, deixa ele mandar bombom, deixa ele te ligar, passar mensagem. Aí você vai orando. Se no meio disso tudo você falar assim, não é esse, você chega para mim e fala, mano, desculpa, mas não é você o dono do meu coração. Mas deixa o cara chegar, porque o que acontece é o seguinte, vocês reclamam sempre que os caras não têm atitude, aí os caras chegam, vocês, pá, dá logo um facão no cara na metade, aí o cara vem assim para mim, pô pastor, só fica falando para a gente lá de cima do púlpito que a gente tem que ter atitude, quando a gente chega, as mulheres já dá logo no joelho, aí fica mal, então deixa os caras chegar. E foi isso que eu falei para a Camila, deixa o Edinho chegar, que ele, sabe o que aconteceu? Ela não está aqui hoje, mas se ela tivesse, ela ia estar ali sorrisão, sabe por quê? Está casada. E ela mandou uma mensagem para mim no dia da lua de mel assim, paizão, casar é bom demais, né? Eu falei, né? Aí o Edinho, eu falei, porque agora ele descobriu o santo grau, está bebendo do vinho, né? Então é bom pra caramba, né? Quando eu for fazer casamento agora, você pode ter certeza que quando eu vou liberar você, viu, Flávio e a Bruna, Fabão, pode ir que o santo grau é muito bom, é um vinho que nunca acaba. Viu? Santo grau, guarda essa aí. Então a gente tem que ter um coração esperançoso. Caleb diz, né? Ele diz não ao negativismo que tomava conta de todos. Ele falou positivamente, olha o que o versículo 7 fala, desse capítulo que você tinha aí. Senti no meu coração. Quando ele trouxe, ele foi falar com Moisés, ele falou, olha, eu creio que nós temos que atravessar, eu creio na promessa, Deus já determinou. Deus já determinou isso. Você não pode ficar aí achando porque que as coisas estão ruins, vão ficar pior, não vão não. Ele sentia no seu coração. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acredito no Deus que está lá no céu. Eu acredito nas promessas. Você sabe quantas promessas tem contidas na Bíblia? Sabe aí, teólogo Jefferson? 30.000.
30 mil. Pode procurar, eu sei que tem uma jovem aqui que toda vez que eu falo alguma coisa ela vai procurar. Pode procurar que são 30 mil. Viu? Tem 30 mil promessas para você e para mim. E a gente anda desanimado, cara. A gente toma uma no queixo, cai. Queridos, não desanimam não. Faça como Caleb. O cara foi demais. Olha bem, tenha uma mente perseverante. Olha bem, o verso 8 fala assim: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Sabe quando tudo vai mal, a primeira coisa que a gente faz? Parar de vir na igreja. Aí você vai conversar com o jovem, chega, ô Patrick, o que foi que você... Eu não vou mais na igreja não, porque eu não gosto do pastor, eu não gosto do fulano, ninguém gosta de mim, o fulano lá, não sei o que, toca só a música do Diante do Trono, só toca a música do Fernandinho, não toca nenhuma do tempo que eu gostava lá atrás, do Vencedores por Cristo, Grupo Elo. Não liga não, gente, essa é da minha época, não é da época de vocês não. Só que, por exemplo, esses caras aí que eu falei, faziam um som, se vocês escutarem, são 5 vezes, desculpa aí, não tem nada contra os outros, mas... E tem música que você canta até hoje e não sabe que é dos vencedores, viu? Tem uma mente perseverante. Outra coisa que me deixa feliz com Caleb, que nós precisamos ter, ser animado por promessas. Ser animado. Mas assim, eu quero te falar o seguinte, não é aquelas promessas, vem cá, ó, Patrick, fica aqui, por favor, pé. É porque a gente tem aquele negócio, a gente só é animado por isso aqui. Meu servo, eis que te digo, vai ter uma Ferrari novinha, e o cara sai animado, não é isso. Obrigadão. Pode receber. Não é isso. Tem gente que fica atrás disso. Sabe o que é ser animado? Pelas promessas que estão na Bíblia. Que estão na sua Bíblia, que estão na minha Bíblia. 30 mil promessas. Não dá para desanimar não, mano. Será que dá para desanimar? Será que você não tem nenhuma promessa que está contida aqui? Tem que ser animado, tem que ser doido. Olha o que Caleb fala, olha aqui. Ele confessa que ficou rejuvenescido. Quer ver o versículo 10? Olha aqui, ó. E agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Eu ando por Israel, no deserto, e hoje tenho 85, levou 45 anos para se cumprir a promessa, e o cara estava pronto para a guerra. E ele falou para Josué: pode me dar lá um morro, que eu sei que tem cara lá, mas não tem problema não, eu vou lá, vou guerrear, e o morro é meu. Quantas vezes você desanima na primeira? Você recebe um não. É igual... Quem estava no acampamento, o Pirilo contou uma história legal, né? O professor colocou uma equação no quadro. Quem pode resolver? Aí o jovem levantou, foi lá e começou. Aí o professor, não. Aí ele olhou para trás. Não, está errado. Aí ele apagou. Aí começou de novo. Não. Aí ele apagou. Começou pela 4ª vez, ele jogou o zero, desistiu. Aí, quem consegue? Ele levantou outro. O rapaz foi lá. Está errado. Não, está errado. Terminou, sentou. Aí o professor foi lá, falou: uai, está certo, parabéns. Aí o outro que tinha feito a primeira vez, que tinha parado, falou assim: mas eu estava fazendo do mesmo jeito. Só tem uma coisa, ele perseverou, você desistiu. É isso que acontece com nós crentes. Nós temos um manual para ser feliz e desistimos na primeira. Na primeira nós desistimos. Não desiste não. Seja como Caleb, tem 85 anos, mas se precisar eu vou lá e bato a bola do jeito que precisar. E não tem isso comigo não. Me dá um morro que eu vou lá. Aí, olha bem, tem razões específicas para lutar. Se você for ler lá o texto mais detalhadamente, você vai ver que em momento algum ele perdeu o foco. Qual que é seu foco? O que você tem sonhado? O que você quer conquistar?
que você quer restaurar na sua vida? Ele não perdeu. Ele lutava. Mas olha aqui, o versículo 12 fala isso. Ó. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que estavam ali os anequins, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para expulsá-los. Não adianta gigante contra vocês, não. Quem estava no acampamento viu a peça do Davi lá, do Golias contra o Davi. É uma pedrinha desse tamanho que Deus coloca na tua mão e você acerta no alvo. É promessa. Você tem promessa? Posso ouvir um amém? Quem tem promessa aqui? Pode falar? Amém? Todo mundo tem? Então, quando os gigantes aparecerem, não desiste não, né? Caleb lutara pensando no monte. Toda a sua vida teve um alvo muito claro. Ele se envolveu em muitas batalhas, porém sua mente nunca perdeu o objetivo específico do monte do qual o Senhor um dia lhe falara. Se você quiser comprovar isso, vai lá em Números 14, 22, 24, mas pode ver em casa, eu não vou ler para você agora não. A terceira coisa que eu aprendo com a vida de Caleb: não desistir de lutar. Outra coisa, gente, nós precisamos aprender. Vocês têm uma coisa: pastor, ora por mim. A luta é sua, querido. Eu já oro por você todos os dias. Os pastores oram por você todos os dias. Mas se você não colocar o teu joelho no chão, a luta fica ingrata. A promessa é para você. Não é porque você é filho de crente, ou filho de pastor, ou filho do presbítero, ou filho do seu avô é pastor jubilado, etc e tal, você é filho. Não adianta, a promessa é sua, individual. Se você não lutar por ela, a gente pode guerrear por você, mas a luta vai ser mais difícil. Mesmo quando as pessoas chegam falando, dando relatório que a vida está ruim, né, que apresenta coisas negativas, não desista. Existe promessa de Deus para você que inclui restauração, salvação, né, libertação, paz. Cara, eu fui buscar algumas promessas para você na Bíblia. Olha que legal. Também darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Quando você se converte, Deus faz isso com você. Ezequiel 36, 26. Lá em João 14, 1, 10. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. Jesus falando isso para nós. Jesus subiu e foi para lá para preparar o nosso lugar, querido. Outra legal, João 10, 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Por que a gente vive essa miséria de vida, se existe uma promessa para a gente viver em abundância? Vocês têm parado para pensar sobre isso? Outra coisa linda, Isaías 9, 6 e 7, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o que eu mais gosto é essa aqui. Jesus tinha nascido, mas havia um presbítero na igreja. Alguém deve conhecer essa história, chamado Simeão, marido de Ana. E o Espírito chegou para ele e falou assim: Simeão, tem um Simeão aqui, né? Ó, seus dias estão chegando, você vai ser levado para o céu. Mas eu queria te dizer que tem uma promessa para você, cara. Aí ele falou assim: tem uma promessa para mim, você não vai morrer enquanto você não ver o Cristo, o Salvador. Aí ele estava em casa lá, e de repente Ana falou assim: Simeão, vamos lá no templo orar, cara, está na hora. Aí eu imagino aquele casal de velhinhos indo para o templo orar, e Maria e José chegam em Belém e falam assim: esposo, nós temos que ir no templo, porque tem que se cumprir a lei, Jesus tem que ser apresentado. E ela chega lá no templo,
E quem está sentado na primeira fila, e por isso que eu falo para vocês, quem senta na primeira fila leva vantagem. Simeão estava sentado na primeira fila, e ela pega e entrega Jesus na mão dele, e ele apresenta o Salvador. E olha o que ele diz: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo a lei que ordenava, ele então tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Você já parou para pensar que existe uma promessa parecida para você? Você já parou para pensar que Deus quer falar com você e quer cumprir todas as promessas que Ele promete para você? Você já parou para pensar que esse mesmo Cristo que foi colocado na mão de um homem pode estar aqui do seu lado, pedindo para você deitar no colo dele e colocar a cabeça e falar assim: pode chorar, meu filho, eu estou contigo, eu não abro mão de você, eu não morri naquela cruz apenas para você ter momentos pequenos de alegria, mas eu morri naquela cruz para que você tenha vida e vida com abundância. Eu não sei qual é o seu problema, querido. E daqui parece que está todo mundo entendendo tudo, ou está todo mundo entendendo nada. Ou todo mundo muito sério, ou todo mundo muito alegre. Mas eu queria te dizer o seguinte: existe promessa para você. Tem um sermão de um grande pregador, e ele fala que por que existe fracos e doentes entre nós? É porque a gente não entende o significado do vale de ossos secos, quando o Espírito manda profetizar. Profetizar, para que os ossos se levantem. E eu queria, para a gente terminar, dá para sair ressuscita aí? Só o violão e voz também, não tem problema não. Mas bem baixinho, só para a gente ouvir a voz. Eu queria te pedir o seguinte: nós vamos cantar uma música aqui que fala sobre ressuscitar. Eu queria que você ressuscitasse as suas promessas. Eu queria que você, independente do que está acontecendo aqui atrás de mim agora, mas no seu coração, que você identificasse quais são as promessas que Deus prometeu para você, as promessas que você tem falado com Deus. Porque é muito legal o pastor vir aqui e apontar o dedo para você e falar assim: olha, Deus está me falando aí que você tomou um remédio para morrer, mas isso não é o que eu quero. O que eu quero é aquilo que você, quando fecha a porta do teu quarto lá, fala para Deus. Tá? Eu queria que você fechasse seus olhos, enquanto essa música vai ser ministrada na sua vida, que você buscasse falar com Deus no fundo do seu coração, mas lá no fundo do seu coração mesmo. É um momento você com Deus. Tem uma parte na Bíblia que eu acho linda, é quando fala assim: se examine um homem a si mesmo, sem ninguém para acusar, sem ninguém para apontar, mas você com Deus. Eu queria te pedir para não ficar olhando para mim não, fecha teus olhos.
Deixa Deus ministrar, sabe? Não fica perdendo tempo conversando com seus colegas. Deixa Deus falar com você. Confessa para Deus aquilo que você precisa tirar da sua vida. Qual é a promessa que Deus não está cumprindo? Por que será que Deus não cumpre essa promessa na sua vida? O que posso ver, se não um vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo, se foi alegria, não há escrito, Não há palavra. filho do Homem, mude a história com sua boca. Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. O que posso ver, se não vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a esperança? nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, Levanta agora, todo mundo haja cantando, ressuscita de palavra. Levanta, canta. Ressuscita, Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Queridos, nessa noite, eu queria que a vida de Caleb pudesse injetar em vocês a perseverança para enfrentar as dificuldades que a vida tem. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Caleb não teve medo de gigantes nem de montanha, porque ele sabia que o Senhor o ajudaria a conquistar. Nessa noite, eu queria que o Senhor ressuscitasse os sonhos que estão perdidos na vida de vocês. Que o Senhor pudesse fazer ressurgir
lá do seu íntimo, aquilo que você estacionou na sua vida, aquilo que você deixou guardado por muito tempo. E eu queria te pedir, enquanto a gente canta essa música, que você que quer uma oração para que Deus possa ressuscitar os teus sonhos, vem aqui na frente aqui, fica aqui que a gente vai orar por você. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Porquanto perseveravam em seguir ao Senhor Jesus. Queridos, vocês que estão aqui, vocês creem que tem que perseverar em seguir Deus? Não importa a circunstância, não importa as lutas, não importa as dificuldades, para você conquistar aquilo que você quer, com paz no seu coração, Jesus tem que estar na frente. Jesus tem que estar no centro de todas as coisas. E eu queria recomendar para você que talvez nunca tenha lido, tem um livrinho muito legal, talvez o livro mais lido na galera da juventude, chama-se Em Meus Passos, O que Faria Jesus? Você já se perguntou, você moça, que quando você vai colocar uma roupa, você perguntar, será que Jesus colocaria essa roupa? Será você que joga futebol e aí de repente o cara passa por você e você está com aquela vontade de rachar ele no meio e você faz a pergunta na hora H, ou deixa ele fazer o gol? Será que Jesus faria isso? Quando a gente serve a Deus, como Caleb serviu, a gente não tem dúvida do Deus que a gente serve, mas a gente crê nas promessas dele e acredita nessas promessas. Não importa o tempo, não importa a dificuldade, não importa o gigante, Deus vai cumprir com vocês. Então nesta noite, nós vamos estar orando por vocês. Vamos lá? Queria chamar o João, a Lorena, a pastora Juliana aqui, a Andréia, a Larissa, para estar orando aqui por esse pessoal, nos ajudando aqui em oração. Senhor, eu quero te pedir, Pai, eu não sei os sonhos, as lutas, mas eu quero dizer que esses que são corajosos em dizer que os seus sonhos estão emperrados, que o Senhor possa restaurar todos, trazendo a eles uma unção, uma vontade, como Caleb, que aos 85 anos disse, eu estou pronto com o vigor que eu tinha há 45 anos atrás, porque eu creio na promessa que o Senhor tem para mim. Deus, invade essa juventude de vontade de crer, de sonhar com as suas promessas, de sonhar com os sonhos do Senhor para essa juventude, Pai. Pai, restaura as famílias, restaura os negócios, a profissão de cada um, Senhor. Vai abrindo porta para quem está fechado. Pai, traz aquele que vai consolar essas pessoas. Senhor, o Espírito Santo possa estar sendo derramado em todos os corações nessa noite. Papai, eu não sei qual é o sonho de cada um, se tem ministério que está parado, se tem coisas de saúde, mas o Senhor sabe aquilo que cada um que está aqui na frente necessita. E eu, como teu servo aqui na terra, eu peço, Pai, libera a bênção,
libera a promessa, libera aquilo que eles têm sonhado, libera, Senhor, para que eles possam testemunhar daquilo e do melhor do Senhor, porque a Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Oh, aleluia! Vamos cantar de novo. Ressuscita. Que Deus possa ressuscitar os seus sonhos. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Amém. Olha, eu creio que Deus ouviu a sua oração aqui. Eu não sei o que você sente no seu coração, mas eu sei que o papai lá no céu, ele olha para você. Uma vez eu li um livro que diz que quando a gente chora, o anjo que está aqui, vendo os louvores, ele desce aqui, recolhe a tua lágrima, leva para o céu, abre o teu arquivo lá, ministerial, e coloca no livro da vida. Querido, eu tenho 35 anos que eu sirvo a Deus, e os melhores momentos da minha vida eu vivi com Jesus. E eu quero te dizer que vale muito a pena sonhar com Ele, porque Ele escuta aquilo que está lá no fundo do seu coração, aquilo que ninguém vê, aquilo que quando você fecha a porta do quarto e você fala para Deus assim: Senhor, já não dá mais. Ele te escuta, e Ele está trabalhando por você, mas você tem que ser como Caleb, tem que perseverar, tem que ser como Josué, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas o teu prazer tem que ser meditar na lei do Senhor dia e noite, para que isso fortaleça a sua fé, para que isso fortaleça o teu caminhar na terra, para que as pessoas olhem para você e falem: poxa, o que você tem de diferente, cara? Você fala: não sei, é porque eu estou mais bonito, é porque eu conheci um cara aí que eu sou apaixonado por ele, ele é Jesus. Sabe, moça, quando você andar na rua e os caras olhar para você: nossa, mas você é linda. Você fala: eu sou linda. Mas por quê? Não, eu estou apaixonada, estou namorando. Mas você não está com ninguém. Estou. Tem um cara que me conquistou, e esse cara é o cara dos caras, e o nome dele é Jesus, e ele é o cara, porque ele não me faz sofrer, ele me faz chorar, ele não me deixa triste, ele só me dá amor. Amor. Você sabe o que é isso? É muito mais do que você pensa. Bom, um beijo.